Vamos lá, pessoal, ver mais uma aula aqui falando sobre vazão, área, massa, pressão, comprimento, volume, unidades essas que a gente já aprendeu na escola. Por exemplo, nós temos a transformação dessas unidades, a gente aprendeu isso aí no ginásio. Eu vou mostrar aqui a parte prática logo, depois a gente vai falar sobre elas, tratando, na verdade, sobre quilogramas, que é a parte de massa. Vamos lá, pessoal, ver essa relação entre as unidades, né, de transformação de unidades. Por exemplo, nós temos aqui a transformação de unidade de massa, que é um exemplo que pode ser aplicado a todos os outros, que é a mesma forma como ele usou para transformar as unidades. E nós vamos ver aí no vídeo, na videoaula, a importância de nós termos essa tabela na mão, como ela se aplica. Por exemplo, 1 grama, para a gente transformar em quilo, quanto seria, ou como seria representada essa unidade em quilo? 1 grama representado em quilo seria 0,001. A gente poderia dizer que 0,001 quilograma é equivalente também a 1 grama. 1 quilograma em 1 grama, como é que a gente vai fazer essa transformação? É equivalente a 1000 gramas, né? Então a gente sabe que 1000 gramas é equivalente a 1 quilo. Como foi que ele fez isso? Ele simplesmente usou essa escala das unidades. Se ele está trabalhando com 1 quilo, com litro, com metro, metro quadrado, metro cúbico, com libras, ele vai fazer a mesma forma. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui que nós temos, como ele fez esse processo? 0,001 grama. Mas ele tem aqui que ele quer quilos. Como foi que ele fez? Ele começou com a relação de 1 grama, ele tem 1 grama, até chegar em quilos. Ele preencheu com 0, 0, 0, até chegar em quilos e colocou a vírgula para cá. Como nós temos um número, é claro que daqui da esquerda para a direita, depois da vírgula, vai contar. Então nós temos 0,001 grama de quê? De quilo. O segundo exemplo, ele diz que ele tem 1000 gramas. Mas ele quer saber isso, quanto é em quilos. Como ele faz? Ele simplesmente coloca logo 1 quilo e vai chegar até a unidade aqui, ó, de grama, preenchendo com 0,000, daqui para cá, se tivesse vários zeros, não importava. Se tivesse um número 1, 2 ou qualquer outro número, aí sim valeria a pena a gente mostrar aqui. Mas como ele é dessa maneira, então nós temos 0 ou 1, 0, 0, vírgula, ou seja, 1000 gramas de 1 quilo. Veja que tem a relação 1 quilo, 1 grama. 1 grama de quê? De quilo. E 1000 gramas, um relacionado ao outro. É assim que ele faz, trazendo exemplo aqui de massa, essa transformação. Mas se você tem em casa, você tem em mãos aí, essa tabela, por exemplo, a tabela ainda continuando de massa, ele fala sobre libra, quilo. Se nós temos uma libra, que é igual a 0,453 quilogramas, quase meio quilo, quase 500 gramas, como eu posso usar isso ao meu favor no momento em que eu estiver fazendo uma pesagem de um material, quando eu estiver fazendo preenchimento de um material, usando a unidade de libras para eu transformar em quilo? Como é que eu faço isso? Vamos dizer que eu tenho aí a necessidade de preencher com 22 libras. Então eu sei que 22 libras que eu vou preencher, tem lá no meu, por exemplo,
No meu manômetro tem lá 22 libras, mas isso em quilo quanto é? Em quilo eu vou multiplicar 22 libras pela unidade equivalente de quilo, 0,453 vezes 22 libras é igual a 9,966 quilogramas. Quer dizer que 22 libras é equivalente a 9,966 quilogramas. 9 quilos 966 gramas. 22 libras. É assim que ele aplica todo esse material, toda essa forma, na tabela que você tem em mãos. Mas vamos ver aqui a importância de ter essa tabela em mãos agora. Bom, nessa tabela de vazão e área aqui, que nós selecionamos para vocês, nós temos as unidades no sentido horizontal e no sentido vertical. As unidades no sentido vertical, nós temos 1 metro cúbico por hora, 1 metro cúbico por minuto, 1 metro cúbico por segundo, 1 litro por hora, 1 litro por minuto, 1 litro por segundo e 1 centímetro cúbico por segundo. Aqui ele faz a transformação direta para a gente, como ele faz em todas as outras tabelas, e nós já vimos, aí tivemos uma ideia como é que se faz. A primeira aqui, 1 metro cúbico por hora, para 1 metro cúbico por hora, é certo que dá 1. Ele vem aqui 1 metro cúbico por hora, para 1 litro por hora, igual a 1000 litros por hora. 1 metro cúbico, outro exemplo, por hora, em litros por segundos, equivale a 0,2777 litros por segundo. 1 metro cúbico por hora, transformando em centímetros cúbicos por segundo, é equivalente a 277,7777 e assim por diante, centímetros cúbicos por segundo. Nós temos aqui essa unidade de metros cúbicos por segundo, por exemplo. 1 metro cúbico por segundo equivale, a gente transformando em metros cúbicos por hora, 3.600 metros cúbicos por hora. Ainda na tabela de vazão, nós temos 1 litro por minuto. Aqui na tabela vertical, 1 litro por minuto. Se a gente for transformar em litros por hora, ele vai nos dar a unidade de 60 litros por hora. Se você tem aí 1 centímetro cúbico por segundo para transformar em litros por segundo, equivale a 0,001 litro por segundo. E assim você vai utilizando a tabela, como nessa tabela diária, por exemplo. A tabela diária vai trabalhar com o sistema aqui ao quadrado, metros por quadrado, centímetros por quadrado, jardas por quadrado, ao quadrado, né? Então, se nós temos, por exemplo, um número mais inteiro, 1 metro ao quadrado, para a gente transformar em 1 metro por quadrado, dá 1. Mas para você transformar em centímetros por quadrado, 1 metro em centímetros por quadrado vai dar 10.000 centímetros por quadrado, ao quadrado. 1 metro ao quadrado, para você transformar em polegada ao quadrado, vai dar 1.550 polegadas ao quadrado. Então, se você tem essa unidade em mãos, basta você multiplicar essa unidade, por exemplo, 1.150 vezes o número de metros quadrados que tem, você vai achar o número de polegadas ao quadrado, como nós fizemos aqui no exemplo. Essa mesma linha de raciocínio você vai usar para todas as outras tabelas